Boa noite, né? Mas sejam bem-vindos ao canal do Carecão. Aqui é onde o free to play não fica na mão, né? Vocês sabem disso. É sempre bom lembrar, vocês jamais ficarão na mão. Sempre teremos conteúdos e uma ajuda muito boa para vocês aqui, para ninguém ficar perdido, ninguém ficar atrasado e por aí vai, tá? Esse vídeo vai ficar um pouco grande. Por quê? Porque a gente vai abordar os outros assuntos, né, que não foram abordados nos últimos vídeos. Os últimos vídeos foi uma coisa mais principiante, bem iniciante, bem explicativa, né? E esse aqui vai ser um pouco maior porque nós vamos explicar, nós vamos mostrar, nós vamos fazer uma série de coisas que tem que ser feita para a gente finalizar essa série dos free to play, tá? Para a gente finalizar isso, eu não lembro, tá? Não me perguntem, mas conforme você vai passando as fases, né? Que é este modo história aqui, né? Conforme você vai passando as fases, você libera o setor de guilda. Aí você escolhe alguma guilda para você entrar, uma guilda de um amigo, ou então você pode criar a sua própria, né? Se você tiver mais pessoas que jogam com você, enfim. E aí vai liberar o tão sonhado boss. Por que o tão sonhado boss, Carecão? O boss, ele só dá coisa boa para você. O boss é a mina de ouro do free to play. O boss ele dá diamante, dá joia e dá gold, que são três coisas fundamentais no jogo que você tem que ter, senão você não consegue evoluir boneco, você não consegue fazer sumo, você não consegue equipar os bonecos, como eu falei no vídeo anterior. Então, o boss é uma coisa muito, muito importante, tá? A gente tem a aprovação de Kiki, né? Ele é o primeiro boss que vai aparecer para vocês, tá? Aí vocês vão ler, né? Eu já disse para vocês, leiam as skills, leiam aqui, ó, as exclamações, explica, tá? O jogo tem uma tradução bem explicativa, né? Vamos lá. Lembra da taberna, como eu falei para vocês, cada missão que vocês fazem nos boss também, vocês completam esse nível de cortesia, vocês vão ganhando esses prêmios, entendeu? Aqui neste setor, você pode trocar essa bolinha azul no início por, se eu não me engano, pedra ou então sangue de Deus, que já é para colocar armadura no nível 30, tá? Beleza. Carecão, cheguei nesse boss aqui. Eu só tenho o time que você me indicou. Eu consegui um Shura 6 estrelas, que não está no time principal. Eu consegui um Queen de Auraune. Vamos lá. Churinha, né? Tá, eu consegui um Churinha. Eu consegui o Ayori, porque o Ayori o jogo dá, né? Eu consegui o Mu, que eu uso para curar meu time. Eu consegui, vamos supor, o Queen, 5 estrelas. Tá na ressonância lá, o meu time já tá a nível 200, Carecão. Beleza, ele tá a nível 200 também. Então você tem Ayori, Queen e Shura. Você tem um buffer. Lembra que eu falei para vocês que o Ayori coloca buff de dano pela eletricidade? Então, você tem um buffer e você tem dois bonecos que dão sangramento. O Queen dá sangramento nas skills. Só um minutinho. O Queen dá sangramento nas skills, na primeira, na segunda, na terceira, tá? E o Shura dá sangramento na principal, certo? Na skin principal. Então você tem o que? Um combo. O que é um combo? É quando um ou mais bonecos fazem a mesma coisa e o dano se acumula, tá? Isso é um combo. Então você vai ter o Queen
5 estrelas, bonitinho. Você vai ter o Shura. Cadê o Shura? O Shura tá aqui. 5 estrelas, bonitinho. 6 estrelas, 7 estrelas, enfim. Tá? E você vai ter o Iora. Eu espero, né? Que o jogo dá o Iora. Se vocês não uparem o Iora, vocês vão ficar travados de uma forma absurda. O Iora é muito, muito importante. Tanto para PvE quanto para PvP, no início, enfim. Vocês vão ter esse cara aqui pelo menos 9 estrelas, eu acredito, tá? No ruim, 8. Beleza? No ruim, 8. Ou então, se for bem no iniciozinho, vocês vão estar com ele 7. Tá? Vamos jogar aí vamos jogar para baixo. 7 estrelas. Então você tem o Iora, você tem o Shura, você tem o Queen. Tá? Você já tem um buff de dano e um combo de dano. Tá? Beleza? Você já tem um suporte para aumentar o dano. E você já tem um combo de dano baseado em dano e sangramento. Ok? Ok. O que você precisa mais? Você precisa de um healer. A princípio é o Mu, tá? A princípio é o Mu. Porém, o melhor healer para este boss, é este de prata aqui, porque ele quebra o ataque do boss, tá? Já que vocês conseguiram o Mu, a Asterion, né? Então vocês podem escolher entre utilizar o que está mais upado, o que tiver mais forte, vocês colocam lá. Se o Asterion tiver 9 estrelas, você coloca o Asterion. Se você tiver um Mu 9 estrelas, bota o Mu. Se os dois estiverem no mesmo nível, escolha o que é o mais apropriado, que é o Asterion. O Asterion quebra o ataque. Toda vez que ele usa essa skill aqui, ele quebra o ataque do boss, tá? E acreditem, no início do jogo, quando vocês começam a fazer boss, o dano do Kiki é uma coisa absurda. É avassalador. Ele levanta a mãozinha, cai 3 raios e teu time evapora, tá? E o que faz o teu time sobreviver? É essa skill aqui, tá? E agora vem o pulo do gato, rapaziada. Por um acaso, vocês summonarem lá naquele evento do Doku que dá 1000 summons, né? Ou vocês fizerem aqueles summons que eu falei pra vocês com diamante, né? E vir um boneco chamado Treme de Flecha, senhores. Aí vocês vão perguntar, treme de flecha, carecão? Eu falei, é treme de flecha. Sabe por que o treme de flecha é pra boss? É pra trabalhar com boss? Por causa desta skill aqui. Entendeu? Esta skill aqui... Deixa eu ver se é essa aqui. Essa aqui mesmo, né? Segundos, calma aí, deixa eu passar aqui, peraí, só um instantinho. É essa skill aqui ou essa aqui? Desculpa, senhores, não é aquela não, aquela ali é a habilidade starter. Esta skill aqui, que é a habilidade passiva dele, a cada ataque básico que ele der, ele vai reduzir o dano de ataque e defesa do alvo em 25% durante 6 segundos. Combado, olha o combo que eu falei com vocês. Com esta skill aqui, que reduz o dano, né? Você vai ter uma quebra de ataque, uma quebra de defesa, porque o Shura quebra a defesa, lembra que eu falei para ler as skills? Você vai ter um alto dano com defesa quebrada, com quebra de ataque de boss e com dano bufado por 2 ou 3 suportes. Na realidade, o Treme, ele é suporte, ele não é dano, apesar dele ser assassino, ele não é um cara para dar dano, ele é um cara para diminuir o dano que o boss dá em você. Então, baseado nisso, qual é o time que a gente vai montar para boss inicial? Né? Vocês vão ter o Iori, vocês vão ter o Asterion, vocês vão ter, deixa eu ver, o Shura, vocês vão ter o Queen e vocês vão ter o Mu. Dá pra fazer boss com esse time? Dá pra fazer boss com esse time. É o mais recomendado? Não. Mas no início do jogo é o que você vai ter. Então com esse time você consegue montar uma composição que dê dano. Eu posso trocar o... Vamos supor... Agora eu vou pegar vocês. Eu posso trocar o Iora pelo Aiolos? Posso. Por quê? Porque o Aiolos
Assim como a Ioria, que toda vez que ele ulta, ele usa a skill, ele eletrifica o time, ele dá esta flechada aqui e bota um buff de queimadura no time. A queimadura, ela aumenta o crítico que o inimigo toma. Ou seja, ele é um buffer de dano, assim como a Ioria. Então, se eu tiver um Aiolus, tá? Eu posso colocar neste time aqui, vou voltar aqui para vocês entenderem, tá? Pera aí, só um instantinho, equipe. Até eu me perco às vezes, aqui, muita coisa para escrever. Eu posso colocar o Aiolus, eu posso colocar o Astério, eu posso colocar o Mu, eu posso colocar o Shura, o Queen, e eu posso colocar o Shura. Pronto. Como o Aiolus não morre, é difícil dele morrer, ele já vai estar a 30, como eu falei para vocês, pelo menos a 20 ele já vai estar. Você pode colocar os dois mais, que resistem mais, né, no caso, você pode colocar o Mu e o Aiolus front. Você deixa os dois DPS atrás, um que bufa sangramento e outro que explode sangramento, o que reduz o dano de ataque, o que cura e o que dá buffer de dano. Tá? Sabendo que o dano desta composição vai vir do sangramento do Queen e do Shura. Tá? Outra situação de dano. Eu tenho... Carecão, eu não tenho Queen, não tenho Shura, mas eu tenho a Ioria. E veio uma China pra mim, uma Chinazinha. Uma China. Cadê? Veio uma China. Eu posso trabalhar com essa composição aqui de dano? Posso trabalhar com essa composição de dano. Tá? Gente, lembra que é inicial, tá? A gente está falando de início de jogo, tá? Mais pra frente, quando vocês pegam o treme de flecha, o Mu sai e entra o treme de flecha. Ele fecha a composição de boss, porque um quebra o ataque, o outro quebra a defesa, e os dois da frente aqui são os responsáveis pelo dano, assim como o de trás, mas o de trás é mais responsável pelo buff e aumenta o dano que o boss toma, tá? A China e o Ioria formam um combo de eletricidade. Todos os dois colocam eletricidade nas suas skills. Então você tem um buffer de eletricidade, você tem um buffer de queimadura, você tem quebra de ataque, tem dano, tem quebra de defesa, tem dano. Ou seja, é uma composição focada em dano e buffer. Basicamente é isso, é buffer, dano e cura. Ok? Logicamente que todos eles, quando você for fazer o boss, você tem que colocar nos artefatos. Tá? Fez o boss, coloca os bonequinhos no artefato, para ficar tudo certinho e não te dar problema. Aí o artefato vai te dar o bônus, como eu já expliquei no vídeo anterior. Tá? Beleza. Nós temos este boss, tá? Esse boss aqui. E a gente tem esse boss aqui. Esse boss aqui, ele tem uma composição específica. Por quê? Existe um boneco no início do jogo, né, chamado Astério. Só que para ele fazer esse boss aqui com eficiência, tá, gente? Ele precisa tá com essa armadura A30. Por quê? Porque você sabe muito bem que o Grande Mestre, assim como na saga, no jogo, no desenho, no mangá, enfim, ele dá o Satã Imperial. O que é o Satã Imperial? O Satã Imperial é a confusão, o cara fica confuso, ele não sabe o que fazer. Só que ele fica confuso durante 4, 5 segundos, tomando dano e batendo nos amigos dele. E não batendo no boss, que é onde ele interessa bater. E o que o A30 do Asterion faz? Durante o efeito da habilidade, os aliados podem ficar imunes ao efeito de confundir, encantar e silenciar. Ou seja, para fazer o Grande Mestre inicial, você tem que trabalhar com o Asterion. Tá? Não tem outro melhor para iniciar o Grande Mestre e você não morrer durante a run do boss se você não tiver o Asterion A30. Fechou? Aqui a gente já finalizou, tá? Isso é logo quando vocês entram em uma guilda, vocês já têm esse acesso do boss, tá? O próximo boss é este boss mundial aqui, que é a aprovação de cavaleiro, tá? Exatamente a mesma composição que vocês têm inicialmente do Kiki, do Grande Mestre. Claro que se vocês tiverem bonecos mais upados, tiverem um Asterion mais upado, tiverem, enfim, tá?
E nesse caso aqui, como a gente está olhando para o Saga Maligno, é o que eu acabei de falar, os sagas, né, o Grande Mestre, eles colocam confusão, então o Asterion A30 é fundamental, tá? Para tirar a confusão do time toda vez que ele cura o time. Além dele curar o time, ele quebra o ataque do boss e ele deixa o time imune a ficar confuso, ou seja, só a Imperial dele não adianta em nada, beleza? Ponto fechado nesse ponto aqui. Vocês têm uma composição para fazer os 2 boss principais do jogo, beleza? Tranquilo. Agora, através do boss, esse boss aqui não, esse boss aqui, ele vai dar recompensa, ele vai dar pedra, diamante, ele vai dar uma série de coisas que você precisa do jogo, tá? Agora este boss aqui, este cara aqui, ó, este bonitão aqui, ele é o responsável por te dar joia, que é o que você mais precisa no início para colocar os seus bonecos bem upados e conseguir progredir nas fases, tá? Se não tiver o que feito, você não tem joia. Com isso você fica travado, por mais que você evolua, o substatus da joia faz diferença e você vai ficar travado novamente, beleza? E para finalizar, vamos lá, o que está faltando abordar? Para finalizar, né, os bonecos de boss mais utilizados hoje em dia é este rapaz aqui, tá? Por causa dessa skill e por causa do C9 dele, que ele quebra a defesa. Este rapaz aqui, né, por causa disto aqui, ele ulta, ele purifica tudo que tiver de ruim no time e dá uma pressa pro time, deixa o time mais veloz. Ou seja, todo boneco que é base, lembra do Shura que eu falei para vocês que está na barra dupla? Todo boneco que é baseado em velocidade de ataque vai se beneficiar com esse boneco na composição, tá? Então você já tem o Aero Divino, você tem o Shun Divino. Aí agora eu vou falar de um também muito importante também que vocês têm que ter. Que ao longo do jogo você vai farmando, vai summonando, ele pode vir. Este rapaz aqui, o Ser Divino, por causa desta skill aqui. Essa skill, gente, dá muito dano, muito dano mesmo. E o que aumenta o dano dela é isso aqui, ó, o último golpe, são 8 golpes. O último golpe, o 8º golpe, bate igual a 15% da vida máxima do alvo, ou seja, ele praticamente dá hit kill em qualquer um que ele pula, né? Ele pula e bate, né? Então você tem o Ser Divino, você tem o Aiora Divino, né? E você tem o Shun Divino. Lembra que eu falei para vocês? O Shun Divino é o suporte da composição de boss. O Aiora é baseado em dano, o Sei é baseado em dano, né? Aí você tem o Aiorazinho que você ganhou lá no início. Cadê o Aiora, gente? O Aiora... Aqui você tem um Aiora baseado no que você ganhou, tá? Esse aí vai bufar mais ainda por causa da eletricidade, entendeu? Aí você vai ter o quê? O Shura, tá? Isso aí já é uma composição mais pra frente. Você tem o Shura por quê? Por causa dessa skill aqui que quebra a defesa do boss, entendeu? E aí, galera, você vai montando as suas composições conforme os summons que você for fazendo. Mas, basicamente, para iniciar aquela composição que eu passei para vocês, de Aiora, China, ou Aiora, Shura e Queen, ou Aiora, Treme, Mu e Asterion, são as principais que você usa, que dá bastante dano, entendeu? E você vai ter um retorno de joias, claro que quanto mais dano você dá, mais baús você ganha no boss e mais joias você vai ganhar para você upar os seus cavaleiros, upar os seus bonecos, colocar as joias corretas, como eu expliquei no vídeo anterior, tá? Para você pegar o substatus da joia e aproveitar no boneco, e você vai ter um desenvolvimento melhor na partida de PVP, na partida de PvE, e por aí vai. Beleza, galera? Muito obrigado e boa noite.